Oi, pessoas lindas do terceiro ano. Sou a professora Jocilene, podem me chamar de Tia Jo. Estaremos trabalhando a disciplina de matemática, mais especificamente a subtração. Mas e aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão gostando das aulas? Olha, convido o pessoal para assistir as nossas aulas. Dá um joinha lá e depois Tia Jo vai falar um pouco sobre o canal, onde nós estamos aí com as nossas aulas, ok? Mas vamos estudar um pouquinho. Hoje nós estaremos estudando subtração, é a nossa quarta aula de matemática, mas a gente vai ver algumas nuances, algumas especificidades dentro da subtração. Não é nada fora do normal. Tudo que dá para a gente ir aprendendo e com o exercício vai facilitar a nossa vida. Então, por isso, peguem aí o caderno, peguem uma caneta com borracha, porque a matemática, o segredo, pessoal, é quanto mais a gente exercita, mais a gente se aprimora, mais a gente aprende, mais a gente fica expert nos conteúdos. E aí, com certeza, nós vamos tirar aí uma nota 10, vamos ficar com o nosso currículo em azul, certo? Então, vamos para a nossa aula de subtração. Vamos lá. A subtração é uma das 4 operações matemáticas. Tia Jo colocou aí os símbolos que representam cada um desses algarismos. E nós temos ali no verde o sinal que representa a subtração. Então, subtração é uma das 4 operações que, ao longo da nossa existência enquanto seres humanos, nós vamos precisar fazer uso dela no nosso cotidiano. Nas atividades de casa, nós vamos usar a subtração. Nas atividades escolar, numa brincadeira, sabia, pessoal? Que até nas brincadeiras a gente usa a subtração, porque faz parte da nossa vivência. Desde os antepassados que o uso da subtração facilitava na contagem, facilitava no agrupamento. E aí a gente, enquanto estudantes, não só do terceiro ano, porque eu sei que tem pessoas lindas também que estão estudando conosco nas nossas aulas. Então é fundamental nós estarmos prontos para estudarmos mais sobre a subtração. Pegue seu caderno e faça suas anotações. Quanto mais exercício, mais a gente fica fera, combinado? Então, a subtração é uma das 4 operações matemáticas. Ela é o inverso da adição. Como assim, professora? Porque na adição, Tia Jo colocou 2 exemplos para vocês, para que vocês possam perceber mais de forma nítida como é essa inversão. Porque ela é o inverso da adição. Porque na adição, já está dizendo, né? A gente adiciona, a gente acrescenta, a gente junta. Na adição, a gente organiza as coisas, os objetos ou o valor que nós temos, juntando, adicionando, acrescentando. A subtração é o inverso de tudo. De todo esse ajuntamento, de todo esse agrupamento, de todo esse acrescentar. A subtração a gente retira, a gente compara, a gente completa. Então, é o inverso, ok? Não esquece. Coloca aí. Subtração é o inverso da adição, ok? Tudo certinho? Vamos continuar? Vamos lá. Sinal da subtração, como nós vimos anteriormente, lá naquela imagem na cor verde. O sinal da subtração é esse que está aí no meio das continhas, dos algarismos. Então, vejam só, é o sinalzinho que está
de vermelho é o sinal de menos. Nós usamos o termo sinal de menos para que a gente possa diferenciar das outras operações matemáticas. A gente tira, a gente coloca o sinalzinho de menos no meio no caso, na horizontal, quando a gente vai fazer uma expressão, a gente coloca ele no meiozinho. O de azul é o igual, porque o sinalzinho de igual, em todas as operações matemáticas, a gente usa o sinalzinho de igual para dar o resultado, né? Para a gente obter o resultado. E aí, na subtração, também ele vai aparecer. Mas o sinal da subtração é o sinal de menos, ok? Tanto as continhas na horizontal quanto na vertical, para a gente fazer o cálculo, a gente vai ver o sinal de menos. Mas vejam que o sinal de menos, ele é posicionado na horizontal, no meio entre o minuendo, que a gente vai falar depois sobre os termos da adição, tá? E o subtraindo. Já na vertical, vocês vejam que ele é colocado do lado esquerdo, tá? Do subtraindo, que a gente vai falar também sobre os termos da adição depois. Mas é só para vocês ficarem atentos, de olho aí de detetive, onde é posicionado o sinalzinho, tanto na horizontal quanto na vertical, ok? Podemos passar. E aí os termos da adição, tá? Os termos da adição nós temos o minuendo, que são os números onde é o de maior valor, onde nós vamos retirar, tá? Então, é o minuendo. E o subtraindo é aquele que fica abaixo do minuendo, lógico, né? Fica abaixo. Então, é o subtraindo. É a quantia que nós vamos retirar daquele valor maior, certo? É o subtraindo. E o resto ou a diferença. Por que o resto ou a diferença? A gente vai ver mais especificamente nos exercícios. Por que o resto e a diferença, tá? Então, são os termos da subtração. Nós temos o minuendo, que é o valor maior, e o subtraindo, que é o valor menor, de onde nós vamos tirar aquele valor. E o resto ou a diferença, que é aquele valor término, onde nós vamos obter o nosso resultado, ok? Então, não tem como esquecer. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Vamos lá? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença, ok? E aí a gente vai fazer alguns exercícios para que a gente possa se apropriar da ideia, na verdade, do que seja a subtração. Então, uma das ideias da subtração é retirar, subtrair. Eu vou retirar uma quantidade de outra. Eu estou subtraindo. Um exemplo bem fácil é quando a mãe da gente compra pães. Quem ama aí é apaixonado por pão feito tia Jô, né? Então, quando a nossa manhinha, né, vai comprar os pães, um exemplo, ela comprou 10 pães. E aí, quem gosta de pão feito eu como 2 pãezinhos. Então, eu subtraí. Minha mãe chegou com os 10 pães, eu tirei 2 pães. Então, eu subtraí daquela quantia de 10 pães que estava ali na sacola. Manhã ficou com 8 pães na sacola, porque eu comi 2. Eu subtraí aquele total que ela tinha comprado, certo? Então, a subtração a gente usa muito no nosso cotidiano dentro de casa. Dentre eles, é este aí, caso que tia Jô contou, dos apaixonados por pães. Eu sou uma delas. Então, geralmente, quando manhã compra, ela sempre compra lá 10. E aí, eu subtraio 2. Eu retiro 2. Então, essa ideia de retirar, de subtrair,
É na subtração que a gente vai estudar, que a gente vai usar muito, ok? Então, eu trouxe um exercício pra gente, olha, na tela de vocês, vamos dar uma olhadinha na tela, vamos lá. Luciana tinha 12 calças no guarda-roupa. Quantas calças Luciana tinha? 12 calças ela tinha no guarda-roupa. Ela retirou 6. Quantas calças ela retirou? 6. Vamos lá. Ela tem 12 calças. Contem aí. Contem aí. 12 calças, não é isso? Então, ela retirou 6 calças. Ela tinha 6 no guarda-roupa e retirou 6 calças. Quantas calças sobraram? Geralmente, a gente, nessas contas pequenas, a gente pode fazer um cálculo mental, não é? Que eu sei que vocês já estão práticos aí no cálculo mental. Mas, a gente pode fazer o algarismo da subtração. E não esquece que a nossa ordem numérica ela é posicional. Então, conforme o posicionamento do número na ordem da casa decimal ou da unidade, a gente vai ter um valor. Então, é bom colocar sempre a casa da unidade e a casa da dezena, quando vai fazer um cálculo pequeno. Então, vamos lá. Ela tinha 12, não é? 12 calças. Sei que na tela de vocês está mostrando aí para vocês de verde um númerozinho 1 e um número 0. Mas eu vou explicar por quê, tá? Mas aí a quantidade aí em negrito está 12, porque são 12 calças que ela tem no guarda-roupa. E ela pegou 6, ok? Então viram que eu posicionei, olha, o 2 e o 6, que é a unidade, no lugar certo. E o 1, que vale 10, que é a dezena, na dezena. Então, a gente tem que posicionar certinho os números, senão a conta vai dar um atrapalho. E olha, o sinal de menos tem que estar sempre do lado esquerdo, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou para a operação. Eu faço primeiro a unidade. Só que 2, na unidade, eu posso tirar 6? Não posso, né? Eu não posso retirar de uma quantidade pequena um valor grande. Então, o que é que eu faço? Eu pego do 10, eu pego da dezena. Eles são tranquilos, eles andam em união. Então, o que a gente faz? A gente pega o 1 da dezena e coloca lá na unidade. Agora eu tenho 12. 12 eu posso tirar 6. Então, quanto é que eu fico? Eu fico com 6. E aí eu vou para a dezena. A dezena, ela não é legal? Ela não levou, não emprestou para a unidade? Então, na dezena eu fiquei com 0. Então, o que é que eu faço? Eu fiquei com 0. Então, eu coloco o 0 de resultado. Ok? Então, aí, quantas calças sobraram dentro do guarda-roupa? Muito bem, sobraram 6 calças. É fácil a subtração. Não tem bicho de 7 cabeças. É só nós termos cuidado na hora que formos posicionar o minuendo, o subtraindo, para a gente poder obter o resto ou a diferença de forma tranquila, ok? Então, essa é a ideia de retirar, de subtrair. Vamos para a próxima ideia? Olha aí a ideia de completar, que também é muito fácil. Vejam só. Contem aí quanto falta para completar. Vejam só. Na parte de cima eu tenho 10. Eu tenho 10 canudinhos. Mas a parte de baixo eu não tenho 10. Então, quanto eu falto no grupo de baixo para completar? Quanto eu preciso para chegar até 10? Então, vejam só. O completar é muito fácil. Não esquece que quando a gente for fazer o algarismo, quando a gente for fazer o cálculo, coloca a unidade e a dezena, porque facilita a sua vida. Então, vejam só. Eu vou colocar o 10, e que é o minuendo, né, a quantidade maior, e vou colocar o 4, que é a quantidade menor, porque eu quero saber quantos eu preciso para completar a quantidade de 10 canudinhos. Então, vamos lá. E aí, a gente faz a continha. Só um momento.
Não esquece que a unidade tem que estar posicionada certinha. Então, olha, vê só. Na minha unidade, no minuendo, eu não tenho nada. Mas no subtraindo eu tenho 4, porque são 4 que eu tenho de canudinhos. Eu quero completar para chegar a 10. E aí, o que é que eu faço? Eu peço emprestado a dezena, que ela é muito legal e ela empresta. E aí, eu peguei o 1 dela, que é uma dezena, eu trouxe para a unidade. Agora, eu tenho 10. E aí, de 10, eu tiro 4. Eu fico com 6. Mas na minha dezena, eu não fiquei com nada, porque a dezena é gente fina e entregou para a unidade. E aí, é só eu colocar o 0 e descobrir quantos eu preciso para completar a quantidade. Eu preciso de 6 canudinhos para completar. Eu tinha 4 canudinhos, mas eu precisava ter 10 para ter o mesmo valor do agrupamento acima. E aí, o que eu fiz? Fiz uma continha de subtração e descobri que eu preciso de 4. Ok? Essa é a ideia de completar. Vamos para a ideia de comparar. Também é muito fácil. Vejam só. Vamos ver se entendemos. Joana, ela tem 10 lápis. Pedro, ele só tem 4. Joana tem 10 e Pedro tem 4. Então, vejam só. Na ideia de comparar, a gente vai sempre colocar a perguntinha. Quem tem a mais? Quem tem mais? Quem tem a mais? Então, vamos ver quem tem a mais? Olha, Joana tem 10 lápis e Pedro só tem 4. Quantos lápis Joana tem a mais que Pedro? É a comparação. Vamos ver quantos lápis Joana tem a mais? Olha, unidade e dezena para facilitar a vida de todos nós. E aí vamos para o minuendo. A quantia maior, que é o 10. E a quantia menor, que é de Pedro. A gente quer saber quanto Joana tem a mais, que é a comparação. Então, vamos ver. Usamos mais uma vez o algarismo da subtração. Nós pegamos a quantidade de Joana e a quantidade de Pedro. E aí a gente faz a continha. Mais uma vez, a dezena precisa emprestar para a unidade. Porque 0 a gente pode tirar alguma coisa? Não podemos, não é verdade? Então, a gente tira. Vamos lá. Pedimos emprestado a dezena 1, que vale 10. Então, vejam lá. Agora eu tenho 10. 10 menos 4. Tenho 6. E a dezena? Ficou sem ninguém. Ficou com 0. Por quê? Ela emprestou a dezena para a unidade. Então, 0. Quantos lápis Joana tem a mais? Joana tem a mais que Pedro. 6 lápis. É a comparação. A gente faz a perguntinha. Quantos a mais? Ok? Então, vamos lá. Tem esse probleminha de matemática só para a gente firmar, só para a gente consolidar aí o conhecimento. A ideia de retirar. Na cesta havia 58 morangos. Eu vou colocar logo posicionando. 58 morangos. Só que eu usei 23. Olha o posicionamento no subtraindo. 23. Quantos morangos sobraram? É a ideia de subtrair. A ideia de retirar. Quantos morangos? Eu não preciso pedir emprestado, porque 8 na unidade eu posso tirar 3, não é verdade? Então, 8 menos 3, 5. Na dezena também eu não preciso pedir emprestado a outra casinha decimal, porque 5 menos 2 é 3. Quantos morangos eu fiquei? Fiquei com 35, porque eu subtraí. Certo? Eu retirei da cestinha. De 58, eu retirei 23, eu fiquei com 35. Ok? A ideia de retirar. Sobraram 35 morangos. Muito bem. A ideia de comparar. Sara tem 15 anos. Olha, vou logo posicionar, tá? Tem 15 anos. Quantos anos Sara... Sara tem 15 anos... E Leia tem 5 anos. Vou posicionar ali no subtraindo. Sara tem 15 anos e Leia tem 5 anos. Quantos anos Sara tem a mais que Leia? Quantos anos Sara tem a mais que Leia? Vamos ver? Olha,
A unidade não precisa pedir emprestado. Então, 5 menos 5, 0, muito bem. E a dezena? Não tem ninguém, não é? Não tem número nenhum. Para diminuir com ele, a gente repete. Então, Sara tem quantos anos? Sara tem 10 anos a mais que Leia. Beleza? Muito fácil. Então, a ideia de comparar. Então, vamos para a ideia de completar. Vejam só. A ideia de completar. Está chegando aí a Copa, né? E vejam bem. Vou logo posicionar. Carla já tem 26 figurinhas. Só que o álbum, para ela completar, ela tem que ter 50 figurinhas no álbum de figurinhas dela. Mas ela só tem 26 figurinhas. Quantas figurinhas faltam para ela completar? Usa a subtração, olha. 0, eu não posso tirar 6 de 0. Eu tenho que ir para a casinha. Aí eu peço, olha, o 1 emprestado, tá? E lá na dezena, fico só com 4 dezenas. E aí, ó, 10, eu posso tirar 6? Posso sim. 10 menos 6, 4. E agora, não é mais 5, é 4 dezenas. 4 menos 2, olha. Ela ficou com quantas cartinhas? Carla ficou. Ela precisa de 24 cartinhas para fechar o seu álbum. Então, é a ideia de completar. A subtração nos ajuda muito, tá? Nessas atividades que nós precisamos fazer do dia a dia para a gente organizar a nossa vida diária em casa, ok? Então, vamos lá. Tcharará! O desafio é muito fácil. Tia Jo falou que os termos da subtração são 3, né? São 3. Tia Jo falou que o número maior, ele tem um nome. E o número de baixo é a quantia menor que vai tirar da quantidade maior. E aí? Tchararã! Quem descobre quais são os nomes? Vou dar-lhe 1, 2, 3. Ah, muito bem. Eita, tia Jo voltou. Espera um momento. E aí, é o minuendo. É a quantia maior que você tem para você ou retirar ou precisar completar. E você tem o subtraindo e o resto, a diferença. Grava aí, tá bom? Exercita e facilita aí sua vida, tá? Usando a subtração, ok? Beijo no coração de cada um de vocês. Amo vocês e até a próxima.